Olá, sejam bem-vindos aí no canal da professora Sueli Matemática, e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre as propriedades de adição de números racionais. Então, quem não se lembra o que é um número racional, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula que fala sobre o conjunto dos números racionais, tá ok? Então, vamos começar aqui. Vou mostrar aqui dois exemplos de números racionais. Então, um deles está escrito na forma decimal, e aí se eu efetuar a conta, eu chego no resultado número decimal. Então, eu tenho uma soma de duas frações. Se eu efetuar a soma, tenho que tirar o MMC, não pode esquecer que uma fração com mais e menos, né, uma fração de soma ou de subtração, tem que tirar o MMC. Tirei o MMC, resolvi e cheguei no resultado de uma fração. Então, isso daqui, quem não se lembra aí como fazer a regrinha de sinal ou como tirar o MMC, vou deixar também na descrição do vídeo algumas aulinhas para vocês estarem relembrando, tá bom? Então, as propriedades de adição, vamos ver aqui, ó. Então, na propriedade comutativa, a gente pode observar que, mesmo eu alterando as parcelas, o que é isso? Eu colocando aqui, ó, vamos dizer que eu tenho uma dívida de R$ 5,20 e eu devo R$ 3,90. Se eu efetuar aqui a conta, vai me sobrar aí R$ 1,30, né? Então, da mesma forma aqui, se eu colocar minha dívida primeiro, eu tenho uma dívida, eu anoto lá que eu tenho uma dívida de R$ 3,90, mas eu tenho R$ 5,20, eu vou pagar, vai me sobrar aí R$ 1,30. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu mudando aqui as ordens, né, das parcelas, não vai alterar o valor. Então, a ordem das parcelas não altera o valor. Mesma coisa se eu efetuar uma conta com frações. Então, se eu tenho aqui, ó, devo 5 sobre 6, mas eu devo 3/4 também, né? Então, vou efetuar aqui a conta, lembrando que é soma, eu tenho que tirar o MMC. Aí, eu tiro o MMC, vai ter menos 10/12 menos 9/12. O resultado vai ser menos 19/12. E esse número aqui, ó, então isso quer dizer que esse número aqui, ele é do conjunto dos números racionais, tá? Então, é isso que é a propriedade de adição com números racionais, que você efetuando uma conta, e esses números aqui são números racionais, tá? É importante depois dar uma assistida ao que é números racionais. Esses números racionais, o resultado vai ser um número racional. Então, vamos fazer aqui, ó. Colocar aqui. Deu 9/12 menos 10/12. Aqui dá menos 19/12. Então, ele diz que se você alterar aqui, ó, sua ordem, ele vai dar um número racional também, tá? Vamos ver a segunda propriedade. Então, na propriedade associativa, eu tenho dois exemplos, né? Eu tenho um exemplo dessa expressão, onde o valor positivo está aqui, e aí eu subtraio o negativo, e depois eu tenho um outro resultado aqui. Esse daqui seria menos, tá? Menos aqui, ó. Então, vou dar um exemplo aqui na aplicação dia a dia. Vamos dizer que eu tenho R$ 9,10, e aí eu tenho uma dívida de 12. Então, o que eu fiz nessa primeira situação? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. Primeira situação. Então, nessa primeira situação, vamos dizer aí, ó, eu tenho o meu dinheirinho, aí eu vejo no meu bolso, eu tenho R$ 9,10, deixa eu pagar o tio da cantina, sei lá, deixa eu pagar o tio. Então, eu pago aqui, só que não dá para pagar, vai ficar devendo, né? Então, se eu fizer aqui, ó, a conta, então eu tenho aqui, ó, 9,10, mais com menos, menos 12,7, fechei, mais com menos, menos, né? Então, aqui é menos 1,60. Aí, eu vou fazer a conta aqui, vou ficar devendo, né? Então, vou ficar devendo aí, 9, 10, 11, 12, 13, R$3,60. Vou continuar devendo, certo? Se eu fizer a conta aqui, ó, agora, então, eu peguei a minha dívida que eu tinha do tio, e aí apareceu outra dívida. Somando tudo, vai dar R$ 5,20. Esse é o total da minha dívida. Não faz muita diferença se eu primeiro somar a minha dívida e depois pagar ela. Então, vamos supor que eu fiz a dívida, eu já tinha uma dívida e eu fiz mais outra dívida. Então, vou fazer aqui a conta, ó. Então, aqui, menos
12,7 menos R$1,60. 9,10. Então, aqui, ó. Então, eu tirei aqui, né? Deu 14,30. E aí, eu fui mais com menos dá menos. A minha dívida aqui é de 5,20, tá? Então, não faz diferença se eu primeiro ir subtraindo, resolvendo a conta, ou se primeiro eu pegar toda a minha dívida e tirar o positivo, tá ok? Então, essa é a associativa. O elemento neutro é quando eu tenho que somar com zero, né? Então, não faz muita diferença. Então, eu tenho R$7, 7,453 mais zero. Vai dar o quê? 7,453. Mesma coisa aqui, né? Menos 8 sobre 7 mais zero. Vai dar o quê? Menos 8 sobre 7. Tá? Então, não muda nada. Por isso é chamado do elemento neutro. Que no caso, numa adição, as parcelas iguais a zero não altera a soma, né? E aí, um dos elementos que eu acho, assim, de grande importância para quem tá aprendendo, quem passou do 7º ano em diante, que ajuda muito aí a eliminar as contas, resolver de um modo mais simples e prático, né? Principalmente operações algébricas, quando entra a parte de letras, né? Então, eu acho, assim, esse elemento um dos mais importantes. O que ele quer dizer? Que se eu tiver aqui, vamos supor, eu tenho uma dívida de A, e aí eu recebo um valor A, por exemplo, eu vou pagar essa dívida, vou ficar com zero, então vai eliminar, certo? Outro exemplo, eu tenho X, por exemplo, eu tenho X e devo X, vou ficar com zero. Isso ajuda muito na hora que você vai resolver grandes operações, tá? Vamos falar de valores agora. Eu devo R$4,70 e tenho R$4,70. Se eu pagar, eu vou ficar com zero. Então, essa é uma propriedade aí que deve ser valorizada e não esquecer. Vai ajudar muito a resolver expressões grandes, tá? E essa foi aí as propriedades da adição com números racionais. E ela serve para os números inteiros, números naturais. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e curtir o nosso canal. Um abraço.